Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, que esteja tudo bem com vocês, certo? Que vocês estejam bem, com saúde, debaixo da proteção de Deus. Pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Como eu disse a vocês inicialmente, nós dividimos em partes para ficar melhor a compreensão, para não ficar uma coisa muito extensa e você indo em parte, compreendendo em partes, tá? Fazendo os links com os artigos, com algumas resoluções que eu passei para os senhores aí, com alguns artigos referentes às atuações, às infrações que são cometidas quando desobedece esses princípios das normas de circulação e conduta. Então, vamos dar prosseguimento nesse momento. Então, pessoal, vamos trabalhar agora o artigo 60. O artigo 60, ele trata sobre vias abertas à circulação, né? Todas as vias abertas à circulação pública, vias abertas à circulação. Essas vias, elas possuem uma classificação, tá? Então, vamos lá. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, de acordo com o modo que ela é usada, certo? As características delas, classifica-se em vias podem ser rurais ou urbanas, certo? As vias só podem ser classificadas de duas maneiras, pessoal. Elas podem ser rurais ou elas serão urbanas. Então, eu tenho vias rurais e tenho as vias urbanas. Então, a classificação das vias, em modo geral, se dá de duas maneiras. Elas são rurais ou elas são urbanas. Eu já preciso entender que tem todas aquelas vias que são dentro, tem sua extensão, né? O seu comprimento do início ao fim dentro da área urbana, são as vias urbanas, e vou ter também aquelas vias que têm a sua extensão na área rural, né? Isso, ó, aqui nós temos duas imagens para a gente estar visualizando aqui melhor e estabelecendo já uma conexão imagem com o que a gente está lendo, o que a gente está visualizando e conversando, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de vias urbanas, a gente vai ter 4 tipos de vias urbanas, pessoal. Eu vou ter a via de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. Vamos lá, eu tenho 4 tipos de vias urbanas: trânsito rápido, arterial, coletora, local. Pessoal, mais uma vez eu vou dizer para vocês que vocês devem estar visualizando o anexo. Está sempre com um anexo do CTB aberto para que a gente possa ir lá ver alguns conceitos para ir memorizando aos poucos. Aqui é via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local, via rural. Está tudo aqui no anexo, a definição. Vamos ler rapidamente o conceito dessas vias. O que são essas vias? As suas características. Vamos lá. Anexo 1º do CTB. Conceito de via de trânsito rápido. Lembrando que essas são as vias urbanas, tá? E vamos ler aqui rapidinho. Aquela caracterizada por acessos especiais, como trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidades aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Ou seja, ela é uma via que tem as características do trânsito fluir livre, sem impedimentos, sem interrupções. Você não vai ver cruzamentos na mesma altura, não tem acessibilidade aos imóveis que fiquem à margem dela. Também não tem acessibilidade para deslocamentos de pedestres, certo? Porque essa via, o trânsito tem que fluir livre, sem interrupções. Caso a gente encontre alguma dessas coisas, tipo uma faixa para travessia de pedestre, se eu encontro um semáforo, por exemplo, essa via, o trânsito não vai fluir livre, ela vai ter impedimentos. Por isso que não pode ter isso nas vias de trânsito rápido. Lembrando, são vias urbanas, vias de grande porte dentro do perímetro urbano. Abaixo dessa via de trânsito rápido, nós temos aqui a via arterial. Vamos ler rapidamente aqui o conceito de via arterial. Aquela caracterizada por várias interseções, vários cruzamentos, né, em nível, ou seja, na mesma altura, geralmente são controladas por semáforos. Geralmente essas interseções, esses cruzamentos, eles são controlados por semáforos, ou seja, eu tenho uma via que tem vários cruzamentos em nível e que geralmente são controlados por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros, ou seja, ela dá acesso a tudo, aos imóveis, aos lotes que estão à sua margem, que se limitam com ela, certo? Diferente da via de trânsito rápido. E as vias secundárias e locais, ou seja, ela é a ligação entre as vias secundárias e as vias locais, tá? Possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Então, essa foi a via
arterial. Vimos a de trânsito rápido, a arterial. Vamos ver agora a via coletora. Aquela destinada a coletar, ela pega, ela capta, né? Coletar, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar e sair das vias de trânsito rápido e das vias arteriais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. A via arterial, coletora, agora, né? A coletora, ela faz o que ela faz? Ela capta o trânsito, o fluxo que vem das vias arteriais e locais e trazendo até a via local. Não, a via coletora, ela capta o trânsito das vias arteriais e de trânsito rápido e dá acesso às vias locais, né? Isso é o interior do bairro. E a via local é aquela que dá acesso à área restrita aqui, ó, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local e às áreas restritas. Então você tem, numa escalinha, local, coletora, arterial, trânsito rápido. Então, arterial e trânsito rápido, elas são vias de grande porte, né? Então, mas eu preciso também ter uma ligação entre as vias de grande porte e as vias locais que dão acesso à área restrita. Então, essa via aqui é a coletora. Tranquilo aí, pessoal? Então, dentro do perímetro urbano, eu vou ter vias arteriais, coletoras, trânsito rápido e locais. Tranquilo? Vamos dar prosseguimento aqui, ó. Já vias rurais, aquelas que são fora da área urbana, certo? Nós vamos ter aí apenas dois tipos: as rodovias e as estradas. Logo, vamos lá, muito fácil de diferenciar. Estrada, toda e qualquer via localizada fora do perímetro da área urbana, que não tem nenhum tipo de pavimentação. A gente chama de barro, né? De terra, aqui, como vocês estão vendo aqui nessa figura aqui, tá? Já a rodovia, ela pode ser estadual, ela pode ser federal e ela pode ser distrital, certo? Aqui, ó, é diferente da estrada, ela é pavimentada, certo? A diferença entre a estrada e a rodovia é a pavimentação. Esse conceito aqui, ó, eu consigo visualizar também aqui no anexo CTB. Por exemplo, aqui ele coloca aqui para a gente a definição aqui, ó. Via rural, estradas e rodovias, ou seja, são aquelas que estão localizadas fora da área urbana. Vamos ver aqui, ó, rodovia, via rural não pavimentada, anexo 1º do CTB. Vamos ver aqui, ó, estradas, conceito de estradas. Vamos lá aqui, ó, estrada, via rural não pavimentada. Então, muito simples. Fora da cidade, sem pavimentação, estrada. Fora da área urbana, sem pavimentação, com pavimentação, rodovias. Então, estradas sem pavimentação, rodovias com pavimentação. Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente. Vamos lá, passamos agora ao artigo 61, certo? Artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, uma coisa que a gente tem que estabelecer, vocês precisam estabelecer na cabeça de vocês, é o que está prescrito aqui, ó, está escrito, que está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência, ou seja, existe uma prevalência na sinalização de trânsito. O que prevalece, por exemplo, nesse artigo 89, eu consigo entender que as ordens do agente de trânsito prevalecem, está bem aqui, ó, sobre as normas e os sinais, ou seja, a ordem do agente de trânsito, ela prevalece sobre as indicações do semáforo, por exemplo, das placas, e também sobre as normas de circulação e conduta. Abaixo do agente prevalece o que diz a sinalização. E em terceiro plano, as normas de circulação e conduta, que é o que nós estamos estudando nesse momento. Então, precisamos estabelecer isso na nossa cabeça, na nossa mente, tá bom? Muito bem. Geralmente, as vias, elas possuem o quê? Sinalização indicando a velocidade máxima permitida para as vias. A sinalização, pessoal, ela sempre irá indicar a velocidade máxima, tá? Por que ele não precisa indicar a velocidade mínima? A gente também vai entender por que a via só indica a velocidade máxima. Porque a mínima tem uma norma dizendo como vai ser ela, tá bom? Vamos lá. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio da sinalização. Opa!
Então, eu já tenho aqui, ó, a sinalização, ela vai me indicar qual a velocidade máxima para todo o veículo aqui, tá entendendo? Obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito, certo? O órgão, a entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, ele irá fazer o quê? Ele vai observar isso para poder determinar o limite máximo de velocidade. Agora, onde não existir, ó, aqui ó, nós estamos vendo o trecho de uma rodovia, que é uma via rural pavimentada, onde nesse trecho eu não consigo visualizar o quê? Uma sinalização de regulamentação, indicando o limite de velocidade. Então, eu tenho que fazer o quê? Onde não existe sinalização, aqui ó, o parágrafo 1º do artigo 61. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será, ou seja, ele já vai dizer para a gente, se eu tiver numa situação, num momento, num instante, em que eu não perceba, eu não visualize nenhum tipo de sinalização na via, eu preciso obedecer o que nos diz a regulamentação por meio de normas, tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Nas vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletora e local, que são as vias localizadas dentro da área urbana, se for numa via de trânsito rápido, a velocidade é essa aqui, ó, 80 km por hora. Se eu estou numa via arterial, a velocidade máxima será de 60 km por hora. Se eu estou numa via coletora, a velocidade máxima será de 40 km por hora. E se eu estou numa via local, as vias locais aqui, ó, a máxima será de 30 km por hora. Observem, pessoal, que aí ele estabeleceu um limite único para todos os veículos. É possível que você perceba velocidades diferentes para veículos. Se tiver sinalização, você vai seguir, né? Você vai ver o tipo de veículo que você estiver conduzindo e vai estar obedecendo o que diz a sinalização, tranquilo? Vamos lá. Trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30 km por hora. Vamos agora às vias rurais, né? As estradas e as rodovias. Nas estradas, pessoal, aqui, ó, ele estabeleceu a velocidade de 60 km por hora para todos os tipos de veículos, sem exceção, tá? Não. Só que na rodovia nós temos que ter um cuidadozinho, porque a rodovia é a via em que o limite de velocidade também ele foi trazido pelo tipo de veículo, por grupos de veículos, né? Outro detalhe na rodovia que a gente não pode esquecer, pessoal, é isso aqui. Se ela é de pista dupla, como vocês estão vendo aqui, eu estou marcando aqui, ou se essa rodovia ela é de pista simples. Opa! A rodovia eu tenho que ter um cuidadozinho de saber qual o grupo de veículo que eu estou inserido, né? Meu veículo, qual é o tipo de veículo. E sim, eu tenho que saber se essa rodovia ela é de pista dupla ou de pista simples. Ó, pista simples, tá vendo? Ó, pista dupla, ó, aqui, ó. Tranquilo? Botei duas figuras aí para a gente estar entendendo direitinho. Vamos imaginar que eu estou na rodovia de pista dupla, essa aqui de baixo, ó, rodovia de pista dupla. Aí eu tenho que saber se eu estou conduzindo, ó, automóveis, caminhonetas, motocicletas. Aí eu tenho que voltar onde? Se eu tiver dúvida no que é um automóvel, no que é uma motocicleta, então eu vou para onde? Para o Código de Trânsito Brasileiro, lá no anexo 1º, automóvel, veículo automotor destinado a transporte de passageiro com capacidade para até 8 pessoas, excluindo o condutor. Então, eu tenho que saber o conceito disso aí. Aí, vou lá, caminhoneta, né? Ó, caminhoneta, certo? Não é caminhonete, é caminhoneta. Veículo misto destinado ao transporte de cargas e... Veículo misto destinado ao transporte de passageiro e de carga no mesmo compartimento. Motocicletas, veículo de 2 rodas, né? Tem um motor de combustão interna e que se conduz na posição montado, tudo lá no anexo CTB. Então, se eu estou com automóvel, caminhonetas e motocicletas, a velocidade máxima aqui é de 100 km por hora. 100 km por hora, tá? Rodovia de pista simples, estou enfatizando bem. Aqui, ó, demais veículos, ou seja, todos os outros veículos
que não são motocicletas, automóveis e caminhonetas, eles vão transitar a 90 km por hora, pessoal. Caminhões, ônibus, micro-ônibus, motonetas, por exemplo. Então, a pista simples, automóveis, caminhonetas e motocicletas, 100 km por hora. Demais veículos, ou seja, todos os outros que não são automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora. Já se essa rodovia ela for de pista dupla, aqui a gente falou pista simples, se ela for de pista dupla, notem que a velocidade para os automóveis, as caminhonetas e as motocicletas passa a ser 110 km por hora, mantendo-se a velocidade de 90 para os demais veículos. Então, pista dupla, automóveis, caminhonetas e motocicletas transitam a 110 km por hora de velocidade máxima, certo? E os demais veículos, 90 km por hora. Se a rodovia for de pista simples, certo? Os automóveis, as caminhonetas e as motocicletas, 100 km por hora. E os demais veículos, 90 km por hora, certo? E nas estradas, uma velocidade única de 60 km por hora. Pessoal, o excesso de velocidade pode ser punido lá no artigo 218, tá? Se eu estiver transitando aqui, ó, artigo 218, ele tem 3 incisos, transitando, quando a velocidade, esse condutor ultrapassar a velocidade máxima em até 20%. A infração é de natureza, né? Você tem aqui a infração de natureza média. Se ele excede mais de 20% até 50%, a infração passa a ser de natureza grave. E se ele excede mais de 50%, a infração é de natureza gravíssima, segundo o artigo 218, que eu coloquei aqui para que os senhores já estejam dando uma observadazinha lá, tá? Tranquilo? Muito bem, vamos lá. Então, a gente viu aqui, continuando aqui o parágrafo 2º deste artigo. O órgão ou entidade de trânsito, né? O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar por meio de sinalização velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. O que ele está dizendo para mim, pessoal? Tem aqui, ó. Qual é o parágrafo anterior? Você tem aqui, ó. Onde não existir regulamentação, isso está falando desse parágrafo primeiro aqui, ó, do artigo 61. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será o quê? Aquelas estabelecidas pela regra. Mas o parágrafo 2º diz que, a depender do órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário, poderá colocar num determinado trecho velocidades diferentes daquelas que estão estabelecidas, né? Para trânsito rápido, arterial, coletoria local, rodovias e estradas, de acordo com a necessidade e as peculiaridades do local. Ele poderá colocar uma sinalização maior ou uma sinalização dizendo que a velocidade deve ser menor. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá aqui, ó. Aí vem aqui o artigo 62. Por que eu falei para vocês que sempre vai se colocar a velocidade máxima? Porque o artigo 62, pessoal, nos diz que a velocidade mínima estabelecida para a via será sempre, não pode ser menor que a metade da velocidade máxima. Então, a mínima será aqui a de 40 km por hora, que é a metade da velocidade máxima. É por isso que não precisa ter placa. Até só diz aqui, ó, a velocidade máxima de 80, a mínima será de 40. E estar abaixo da velocidade mínima sem uma causa justificada caracteriza a infração de trânsito, né, segundo o artigo 219 do CTB, uma infração de natureza média. Tranquilo aí, pessoal? Isso aqui, ó, modificações trazidas pela lei 14.071. Também, pessoal, sugiro aos senhores que leiam essa resolução aqui, a 819 do CONTRAN, que mudou, inclusive ela revogou a resolução 277. O artigo 168 diz que é uma infração de natureza gravíssima, a inobservância dos preceitos do artigo 64 do CTB. Tá? As crianças com idade menor, que forem menor de 10 anos, ou que não tenham atingido 1,45 m de altura, ou seja, tem dois parâmetros agora, a idade e a altura, né?
devem ser transportadas nos bancos traseiros. A regra é transportadas no banco traseiro em dispositivo de retenção adequado a cada idade, peso e altura. 3 parâmetros: a idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN, tá? O CONTRAN disciplinará o uso excepcional de dispositivo de retenção no banco dianteiro do veículo e as especificações técnicas dos dispositivos de retenção a que se refere o caput desse artigo. Então, CONTRAN, pela resolução 819/2001, ele já regulamentou. Quais são os dispositivos usados hoje? bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, tá? Bebê conforto de 0 a 1 ano, de 1 a 4 anos a cadeirinha, de 4 a 7 anos e meio o assento de elevação. Pessoal, as exceções a esta regra aqui do transporte de crianças, vocês vão observar aqui nessa resolução 819. Por exemplo, quando o veículo só tem banco dianteiro, é uma exceção. Quando a capacidade do banco traseiro for inferior à quantidade de crianças menores de 10 anos, então vão ter algumas exceções. Sugiro aos senhores que deem uma olhadinha lá. Muito bem. Artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. É a questão do uso do cinto de segurança pelo condutor e passageiros. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros isso aqui, ó, pessoal, em toda e qualquer via, a todo momento. Não interessa se 10 metros, 100 metros ou 100 quilômetros. Em qualquer situação que estiver no veículo em deslocamento, eu preciso obrigatoriamente estar usando o cinto de segurança. Então, ó, é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do Brasil do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Pô, Celso, salvo... Ó, pessoal, uma das situações que o CONTRAN regulamentou a não cobrança do cinto de segurança, vou mostrar a vocês aqui, só para vocês entenderem aqui rapidinho, ó. Artigo 105 do CTB, ó, inciso 1º. Equipamentos obrigatórios, esse artigo trata, tá? Dos veículos. Cinto de segurança conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percurso que seja permitido viajar em pé. Então, aí você já tem uma exceção, entendeu? Por isso que eu coloquei, ó, salvo em situações regulamentadas pelo CONTRAN. Uma delas está lá no artigo 105, né? É lógico que está o condutor ou o passageiro sem fazer uso do cinto de segurança, a infração é de natureza grave, segundo o artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que a infração é o condutor ou o passageiro estar sem fazer uso do cinto de segurança. A resolução 278, dê uma olhadinha lá, que trata de quando as pessoas mudam o funcionamento do cinto de segurança, afrouxando, colocando dispositivos para mudar o seu funcionamento, tá, pessoal? Então não é permitido isso e que se caracteriza infração de trânsito. Artigo 67 do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui, ó, a infração de crime, né? Do crime de trânsito, 308. A gente já faz um link rápido aqui. Artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que a gente vai ler aqui rapidamente o que é, para não perder muito tempo. Deixa eu ver aqui, 280, que tem a ver, pessoal, com provas e competições na via pública. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, certo? Penas de 6 meses de detenção de 6 a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, é um crime de trânsito, tá? Aqui estão as infrações 173 e 174 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso é importante a gente saber, tá, pessoal? Essas infrações aí, elas são gravíssimas, tá? Aí você tem aqui as situações previstas no artigo 173 e 174 do Código de Trânsito Brasileiro. 174, 173,
disputar a corrida, a infração é multiplicada de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, artigo 174, promover competição na via pública, infração gravíssima, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Então, depois dê uma lidazinha aí rapidinho nisso aí. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, né, os três, né, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante a prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão ou seja, só podem acontecer provas e competições desportivas com a permissão da autoridade do órgão, entidade, né, da autoridade que tem circunscrição sobre a via, autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. Caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via ou patrimônio público e privado. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá, ou seja, ele vai pagar antecipadamente a questão do órgão, isolamento, interdição, mudança de trânsito, todo o planejamento vai ser pago antes. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do contrato de seguros. Então, pessoal, não existe essa possibilidade de se fazer essas provas e competições, desde que seja autorizado, tenha contrato e que tenha seguro e também uma caução e também seja pago pela aqueles que vão fazer o evento o valor referente aos custos operacionais que aquele órgão, entidade de trânsito terá que ter para poder facilitar e promover aquilo da forma mais segura possível. E assim terminamos aqui, certo? Eu desejo a vocês bons estudos, um grande abraço e até a próxima!